Alisson. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Thalitinha? Boa tarde Brasília. Sexta-feira, sextou, dia 22 de julho. E o Conexão no ar pela 101,3 FM e também pela 103,1, pessoal do Gama e região, e também pelo nosso YouTube. Entra lá no nosso canal Podcast da Mais. Só coloca lá na lupinha do YouTube, Podcast da Mais, tudo junto, que você vai encontrar o Conexão Mais até as 14 horas, com muita alegria, muita informação e muitos dinossauros hoje, Thalitinha. Eita, hoje o Alisson tá feliz, ele tá animado, ele tá empolgado. Cadê E não minha é só blusa? ele. Vai aí, o Será Alisson. que eu já revelo agora? Eu acho que sim. Bem, só pra dar um pequeno spoiler pro pessoal do que vai ser o nosso bate-papo de hoje. É isso, pessoal. Hoje nós vamos conversar aqui com o paleontólogo Henrique Zimmermann, que vai falar sobre o trabalho dessa profissão tão legal, né? Paleontologia, paleontólogo, paleontologia, tá vendo? E vai falar sobre fósseis e, claro, vai falar sobre dinossauros, porque é uma coisa que a gente, né, aguça as nossas curiosidades. Nosso imaginário. O nosso imaginário, é isso, Thalitinha. Então o programa hoje tá demais, não é isso? Agora, nós vamos entrar aí na entrevista, não é? Vamos embora, Thalitinha. Olha só, entrevista muito legal sobre paleontologia. Então, paleontologia. Olha, tem que falar paleontologia. vogal por vogal, é isso Vogal mesmo. por vogal. E eu já vou começar aqui falando que estudar a história do desenvolvimento da vida na Terra, descobertas, quebras de mitos e fascinação. Essa é a paleontologia, uma especialidade da biologia que estuda a vida do nosso planetinha e a sua evolução ao longo do tempo, não é, Alisson? Pois Exatamente. é. E quem aí não tem curiosidade de saber mais sobre a época dos dinossauros, a evolução dos seres humanos, dos animais, não é mesmo? Pois é, então deixa com a gente que o Conexão vai tirar todas as suas dúvidas nesta sexta-feira, tá bom, pessoal? E aí, senhoras e senhores, família da Mais FM, o nosso convidado de hoje é o paleontólogo Henrique Zimmermann, responsável aí por mais de 4.500 fósseis coletados. Muito boa tarde, Henrique, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Conexão. Seja bem-vindo, Henrique. Bom aproveitar a oportunidade para falar de paleontologia e fazer divulgação e popularização de ciência. Vocês falaram que hoje é sexta-feira, sextou, então vamos falar de coisa legal, vamos falar de fósseis. Bom demais. É esse assunto aí que deixa a gente tão animado, né, o Alisson? Tão entusiasmado. A gente passou a semana inteira falando, sexta-feira tem um paleontólogo. Exatamente. Só fazendo promessa. E Henrique, eu até fui visitar o seu Instagram, o @HenriquePalio, e tem lá uma questão logo no início, né? Que é falando o seguinte: por que a paleontologia é a ciência mais legal? Eu queria que você respondesse aqui pro nosso público. Por que essa afirmação seria correta na sua opinião? Não, é uma afirmação contundente, né? Paleontologia é a ciência mais legal. E é muito simples, basta você observar que crianças aí dos 4 aos 10 anos de idade são loucas por paleontologia. Criança gosta de coisa chata? É o melhor filtro pra gente saber o que é legal nesse mundo, né? Então, se elas gostam é porque é o mais legal. Na verdade, a paleontologia ela é uma viagem no tempo. Você vê seres do passado que já não existem mais. Muitos deles têm aspectos bizarríssimos, né? Antenas e chifres e coisas, parecem seres da mitologia, seres inventados de ficção científica ou da fantasia. Só que além de ser tudo isso, que é muito legal, parecerem bichos da fantasia, eles são reais. Então fica mais legal ainda, né? Você tá vendo bichos da fantasia, mas que são reais. Eu acho que é isso que fascina tanto a gente quando se fala em paleontologia. E eu acho que já seria muito interessante a gente começar aqui essa entrevista conversando um pouco sobre como foi que você chegou na paleontologia, que história é essa, em que momento você falou, quer saber? É isso que eu quero fazer. E como foi essa caminhada, né? Porque a gente estava até comentando aqui durante a música que a paleontologia parece uma coisa tão distante da gente, né? A gente vê nos filmes e etc, mas a gente fica, será que é possível trabalhar com isso? Então eu queria que você falasse um pouco da sua história e da sua trajetória aí com a paleontologia. É possível sim trabalhar com isso, eu sou a prova disso, né? E tem vários colegas meus que são paleontólogos e trabalham com isso. E eu não digo que eu escolhi a paleontologia como profissão, né? Eu sempre brinco que ela que me escolheu, porque desde sempre eu quis ser paleontólogo. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, eu assisti Em Busca do Vale Encantado, aquela animação que é lindíssima, né? Eu nunca vi as sequências, tem o segundo, o terceiro, acho que chega até o número 15. Eu sempre vi só a primeira, que é super poético, super bonito, e me pegou nessa idade. E aí eu comecei a gostar de dinossauros por causa disso, e fiz aniversário. Minha mãe perguntou, o que você quer de presente de aniversário? Eu falei, eu quero um livro sobre dinossauros. Aí ela me levou numa livraria aqui em Brasília,
e comprou para mim 3 livros. Eu escolhi lá na hora 3 livros, e um livro era infantil e 2 eram de paleontologia séria, científicos. Né? E aí eu li os 3 e daí em diante nunca mais quis fazer outra coisa na minha vida. Aí em 93 depois, alguns anos depois, vem Jurassic Park, né? Que mantém essa chama acesa aí até hoje, de todo mundo, né? E as pessoas que querem se formar nessa área, né? Aqui em Brasília você estava explicando pra gente que há cursos para formação, inclusive a sua formação foi feita aqui no DF, né? Sim, é possível você se tornar paleontólogo no Distrito Federal. Naquele texto inicial vocês falaram que a paleontologia é uma sub-área da biologia, mas ela é uma sub-área também da geologia. Na verdade, ela está no meio do caminho entre a geologia e a biologia. Biologia porque são seres vivos do passado. E geologia porque é do passado. E esses materiais geralmente estão preservados aí nos materiais geológicos, que é sedimento, rocha, solo, etc., né? Cavernas, esse tipo de coisa. Então, aqui em Brasília, a formação dos paleontólogos acontece no curso de Geologia da Universidade de Brasília. Lá tem um laboratório de paleontologia, tem 2, na verdade. Tem 2 laboratórios de paleontologia na UNB. Um fica aqui na Asa Norte, no campus Darcy Ribeiro, que trabalha com fósseis microscópicos. E o outro fica em Planaltina, que trabalha com crocodilos e dinossauros. Tá? Então, se você quiser se formar paleontólogo em Brasília, você tem como se formar fazendo o curso de Geologia na UNB. Ou você pode fazer até outro curso de graduação, mas depois você faz um mestrado ou um doutorado em paleontologia na UNB. Ah, entendi. E quando que esse profissional é acionado para ir para a rua, para fazer uma pesquisa? Como que é essa busca pelo profissional? É assim, tem o disque paleontólogo. Encontrei um dinossauro no meu quintal, vem aqui. Não é bem assim, né? Bom, a maior parte das pesquisas e das coletas de fósseis em geral no Brasil acontecem pelas universidades e museus, né? Recentemente surgiu um tipo novo de trabalho, que é o que eu faço, que surgiu mais ou menos aí em 2010, tem 12 anos de existência essa modalidade, que é o salvamento paleontológico. É quando empresas vão fazer obras em materiais que podem ter fósseis, aí pode ser uma ferrovia, uma rodovia, tem aqueles recortes de rocha para escavar um túnel, você está escavando a rocha, né, abrindo a rocha para fazer o túnel. Se esse material tiver fósseis, é obrigatório por lei que aconteça o salvamento paleontológico, tá? Que é justamente a contratação de uma equipe de paleontólogos para acompanhar a obra e coletar esses fósseis e evitar que a obra destrua os fósseis. E é isso que eu faço. É por isso que eu me afastei dessa vida mais acadêmica de pesquisa científica. Eu não sou o tipo de paleontólogo que fica no laboratório, vendo fósseis e publicando artigos. Não, eu fico no campo escavando fósseis. É isso que eu faço. Então eu vou escavando esses fósseis e mandando para os museus, para serem estudados por outras pessoas. Que Nossa, bacana. Eu imaginei que ele falando, sabe, quando alguém ligou, por exemplo, tá fazendo uma rodovia, sei lá, uma ferrovia, aí acham alguma coisa, ligam pros paleontólogos, aí eles chegam lá todo de óculos preto, Sim. sai todo mundo daqui, fecham lá o local. Tipo, com as malas, né? Como se tivesse alienígena, equipamentos. entendeu? Mas na realidade é algum fóssil, entendeu? Assim, o correto é quando a obra começar, já se sabe que aquele material pode ter fósseis, né? Já sabe previamente. Então, a obra tem que começar já com acompanhamento da equipe. Se acontece esse fato da obra estar acontecendo e, de repente, eles descobrem um fóssil, aí já está errado. Como que é pra você descobrir que é um fóssil, assim? Como que é a identificação? É muito tempo de treino, porque você tem que ter o olhar treinado para enxergar esses fósseis na rocha. A rocha, a maior parte dos fósseis está preservada em rocha, né? Então, a maior parte das pessoas não percebe o fóssil. Passa por cima, chuta, vê e não vê o que é um fóssil, né? Tem que ter muito treinamento. Aí essa é a parte que você vai aprender na universidade mesmo, a reconhecer o que é um fóssil. Desculpa, Dalitinha, vai. O Alisson tá, meu Deus, eu aqui, estou impressionado, mas tudo bem, Alisson, eu te entendo. É um assunto que realmente deixa a gente bem feliz. A nossa criança interior, que queria ser paleontóloga, fica, meu Deus. É porque eu tenho uma pergunta assim que talvez seja meio tola, mas... Manda eu queria ver, saber, Alisson. Pra gente entrar em detalhes o que seria um fóssil mesmo, para as pessoas entenderem. No caso também. Essa pergunta não é tola, nem um pouco, tá? Inclusive, no nosso curso de paleontologia da Nasor, a gente costuma gastar duas aulas inteiras para definir o que é fóssil, porque é difícil, tá? Mas assim, não sei se vão ter 4 horas aqui pra gente falar disso, então vamos lá, vamos chegar no final da história. Os fósseis são restos de seres vivos, de qualquer tipo. Pode ser fungo, pode ser planta, animal, bactéria, qualquer coisa, tá? Ou vestígio de atividade biológica, que é alguma coisa que não é o próprio ser vivo, mas uma coisa que o ser vivo produziu, como um ovo,
fezes, pegadas, esse tipo de coisa. Então tudo isso aí é fóssil e é o que o paleontólogo estuda. Tá? Então qualquer coisa nesse sentido que é preservado é um fóssil. Entendi. Bacana demais. E assim, aqui em Brasília, quais são os lugares onde vocês mais encontraram desses fósseis? Aqui em Brasília, nós temos rochas que têm aí em torno de 1 bilhão de anos de idade. Tá? Nossa, 1 bilhão? 1 bilhão. É mais ou menos a idade média aqui das rochas. Tem várias idades, né? Tem rochas de várias épocas, mas a média seria essa. E nessa época, existia 3 grandes continentes. Tá? Isso foi antes do Pangeia, que vocês aprenderam lá com a tia Tereza na 6ª série. Entendeu? Existiam 3 grandes continentes. O que era a Amazônia de hoje, o que era o Nordeste e o que era a região Sul da América do Sul, né? E existia um oceano entre esses 3 continentes. E Brasília está bem onde era esse oceano. Tá? Então as rochas daqui são rochas de ambiente marinho, tá? E dessa época, de 1 bilhão de anos atrás, quando existia esse oceano. E aí esses continentes se chocaram e esse oceano deixou de existir. Agora a gente é um continente seco. Né? Então, as rochas do DF têm fósseis, elas possuem esses fósseis dessa época, esses fósseis marinhos, e a gente encontra a maior parte deles na região da Fercal. É justamente aqueles calcários, que é a rocha que eles usam para fazer o cimento na Fercal, tem 2 cimenteiras trabalhando lá, essas rochas contêm fósseis de cianobactérias. Tá? Outra situação que é possível encontrar fósseis do DF é nas cavernas. Tem algumas cavernas do Distrito Federal, dentro dessas cavernas você também encontra fósseis, tá? E também, no fundo de lagos e de rios, também tem aquela areia, aquela lama que se acumula no fundo, aquilo ali também contém fósseis. Então, as 3 situações para encontrar fósseis no DF são essas. Tinha, assim, algo para você destacar como pré-histórico que já foi encontrado aqui em Brasília? Até mesmo dinossauro, que eu acho que a galera sempre costuma perguntar também. Sim, não, falou em fóssil, o pessoal já quer ver dinossauro. É, dinossauro. Entendi. Mas, assim, os fósseis mais marcantes que a gente tem aqui, que eu conheço, são essas cianobactérias que ocorrem lá na região da Fercal, né, que tem ali em torno de 1 bilhão de anos. E eu sei também que já foi encontrado uma vez um dente de tigre, dente de sabre, no Lago Paranoá. Tá, na margem do Lago Paranoá. E, se eu não me engano, isso foi na época da construção de Brasília, bem no início, foi encontrado esse dente. Esses seriam os 2 fósseis mais marcantes, né? Agora, dinossauro aqui a gente não tem por enquanto. Existe uma lenda aí de que talvez em algum lugar do DF exista uma rocha com a idade da época dos dinossauros. E essa rocha poderia conter esses fósseis. Mas eu mesmo já fiz algumas buscas, a universidade já fez algumas buscas e nunca encontramos esse lugar. Ah, legal. E eu fico até pensando assim, a gente até colocou na introdução que a paleontologia, ela tem muito dessa questão de, às vezes, confirmar certos mitos, mas também de acabar com certos mitos, né? Então, assim, acaba que o desenvolvimento histórico, né, do nosso planeta, acaba que a paleontologia, ela revela se é verdade ou não, né? Eu acho que Sim. Isso que é o mais interessante também, né? Sim. O trabalho do paleontólogo é muito difícil, porque a gente está sempre trabalhando com poucos fragmentos do passado, e a gente tenta, eu até brinco com uma expressão que eu uso assim, a gente olha como se fosse por um buraco numa fechadura, tentando olhar o passado como ele era lá atrás. Então a visão é muito limitada, mas ainda assim a gente consegue ver algumas coisas. E essas coisas que a gente consegue ver são importantes para a gente conseguir entender pelo menos o mínimo a respeito de como foi a história do nosso planeta, desde o surgimento dele, há mais de 4 bilhões de anos atrás, até hoje. Nossa. Aqui no Brasil tem uma área mais específica onde que a gente... Porque agora a gente estava conversando, não tem como a gente não falar de dinossauros, né? Uhum. Tem uma área mais específica aqui onde que nós tivemos uma grande quantidade de espécies vivendo aqui na nossa região, do país. De dinossauros? Isso. Olha, em termos de fósseis em geral, eu imagino, até onde eu sei, todos os estados brasileiros têm fósseis. De algum tipo, tá? Agora, as concentrações maiores de fósseis de dinossauros vão estar, vamos pensar aqui, no que a gente chama de Bacia do Paraná, tá? Que é o grupo Bauru. E isso, eles aparecem no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, ali em Uberaba, tem um distrito chamado Peirópolis, é cheio de dinossauros super legais. Tem um museu grande e bonito lá. Se estiver passando em Uberaba, vou falar na câmera. Se estiver passando em Uberaba, vai lá ver o Museu dos Dinossauros em Uberaba, que é muito legal, tá? E vai conhecer o trabalho do Rodolfo Nogueira, que é um grande paleoartista que desenha e faz esculturas desses dinossauros.
Outro lugar interessante é o interior de São Paulo. Tem bastante coisa legal. Tá se descobrindo coisas interessantes no norte de Minas Gerais. Onde mais? Não dá para deixar de falar ali da Bacia do Araripe, que fica entre o Ceará, Pernambuco e Paraíba. Fica ali bem na divisa entre esses estados, né? Na Bacia do Araripe tem talvez os melhores fósseis de dinossauros do mundo. Se encontra fibra muscular preservada, vaso sanguíneo, entendeu? Pele. Nossa. Pedaço de pele. Tamanha a qualidade da preservação dos fósseis da Bacia do Araripe, lá do Ceará. E vocês que montam o esqueleto, por exemplo, do dinossauro? Sim. É vocês mesmos? É a gente que faz esse quebra-cabeças, né? A gente encontra algumas partes, é muito difícil encontrar ele inteiro. Normalmente a gente encontra menos de 20% do corpo. É o comum de se encontrar. E aí com essas poucas partes a gente vai tentando montar o quebra-cabeças e desvendar como que era o formato e a aparência desses animais. E outras coisas mais, comportamento, a gente vai até onde consegue. Nossa. E Thalitinha, tem gente já participando lá no nosso chat no YouTube, não é isso? Tem sim, Alisson. Nosso chat tá bombando. E olha só, começando aqui com o comentário do Matheus Dias, que fez uma pergunta um tanto quanto questionável, né? Mas assim, tudo bem. Ele perguntou quão verídico... Toda pergunta é questionável. É verdade, faz todo sentido. Ele perguntou quão verídico é o desenho Flintstones. Tudo bom, querido? A Jaque... perguntou aqui se existe alguma possibilidade de clonarem um dinossauro a partir de um fóssil. Ou se é possível encontrar DNA em um fóssil. Tá, vamos lá. Flintstones é muito legal. A galera atual, as crianças atuais, não estão vendo Flintstones, ou estão vendo? Acho que não. Não passa mais. Nem Flintstones, nem os dinossauros, né? Que se lembra que tinham o Baby. Sim, Família Dinossauro. Família Dinossauro tá na íntegra lá no Disney Plus. Olha só, fantástico. Eu adorava. Todos eles, os episódios. É legal assistir na sequência. Muito bom, muito bom. Fantástico. Então, Flintstones tem alguma coisa que dá pra levar a sério, do ponto de vista... Existem dinossauros que aparecem lá e que são baseados em dinossauros reais. É lógico que são caricaturas, né? É um desenho pra criança. Agora, aquela mistura homem pré-histórico com dinossauros, os dados demonstram, até hoje, que isso não aconteceu. Que os dinossauros não avianos, que são aqueles que aparecem no desenho, eles se extinguiram há 66 milhões de anos atrás, mais ou menos. E o ser humano só vai aparecer aí há pouco tempo. Há menos de 1 milhão de anos atrás. Então, tem aí 65 milhões de anos, pelo menos, de distância temporal entre o último dinossauro não aviano e o primeiro humano. Eu não tinha a menor ideia. Eu honestamente achei que em algum momento o homem pré-histórico tinha convivido ali com os dinossauros. Não, tá muito distante uma coisa da outra. Agora, olha que legal. Os dinossauros, eles viveram durante tanto tempo na história da Terra que os paleontólogos até costumam fazer uma comparação interessante. O tiranossauro foi um dos últimos que viveu. Provavelmente o tiranossauro viu o meteorito cair do céu, né? E aí, ele viveu há 66 milhões de anos atrás. Só que entre o Tiranossauros e o Stegossauros, que é aquele quadrúpede que tem um monte de placas nas costas, a distância é de mais de 66, acho que é em torno de 80 milhões de anos. Então, entre você e o Tiranossauro, passou menos tempo do que entre um Tiranossauro e um Stegossauro. Para mostrar durante quanto tempo eles sobreviveram na Terra, né? E evoluíram, né? Provavelmente, né? Sim, e é legal lembrar que quando cai esse meteorito, tem extinção em massa lá no final do Cretáceo, em 66 milhões de anos atrás, nem todos os dinossauros se extinguem. Tem um grupo de dinossauros que continua vivo, que são as aves. Sim. Né? E aí você até perguntou, lugares do Brasil que tem fósseis de dinossauro. Eu posso apontar, inclusive, no Rio de Janeiro, a bacia de Itaboraí, que tem fósseis aí em torno de 55 milhões de anos, que tem fósseis de dinossauros, mas são dinossauros aves. As aves. Entendi. E quanto à pergunta da Jaqueline em relação à questão do DNA, né? Se existe alguma possibilidade de clonarem um dinossauro a partir de um fóssil, se no fóssil tem DNA. Tô até com medo da resposta aqui. Já pensou se for positiva, Alisson? Deixa eu vestir meu uniforme aqui para responder essa pergunta. Já tô pensando nisso aqui, ó. Grandes fãs do Jurassic aqui na mesa. Jurassic Park. Não, a gente tem que falar de Jurassic Park. É central na paleontologia. A gente logo mais vai trazer algumas questões relacionadas a isso. Depois vai ser só Jurassic aqui. Então, fósseis podem conter DNA. Podem. Os fósseis mais recentes contêm DNA. Tá? Os fósseis que têm 2.000, 3.000, 5.000 anos, 1 milhão de anos, podem conter DNA. Mas, à medida que vai ficando cada vez mais antigo, você vai pegando fósseis mais antigos, a chance de encontrar DNA é muito pequena.
Tá? A forma como os paleontólogos entendem hoje a preservação do DNA demonstra que provavelmente o DNA não duraria tanto tempo. Se esses dinossauros aí não avianos, eles morreram aí há 66 milhões de anos, é tempo demais para o DNA resistir. Tá? Então, possível, eu diria até que é possível, porque eu nunca digo que algo é impossível. Vai que numa situação extraordinária algum DNA se preservou, não sei. Talvez isso seja descoberto um dia. Mas é altamente improvável que um DNA tenha resistido tanto tempo. Tá? E ainda tem outro problema. Se você conseguir clonar esse animal, é outro processo difícil também. Porque existe uma técnica laboratorial muito complexa para conseguir fazer isso. E como os dinossauros são próximos das aves, as aves são dinossauros, inclusive, né? Olha só, a clonagem de aves é muito mais difícil do que a clonagem de um mamífero, como foi o caso da ovelha Dolly. Então, mesmo que você encontre o DNA, não quer dizer que você consiga transformar isso num animal vivo, né? Então, tem esses problemas todos. Os dinossauros viviam num mundo muito mais quente do que o nosso, com menos oxigênio na atmosfera do que o nosso. Ele não vivia isolado, ele se alimentava de plantas que já não existem mais, por exemplo, no caso de um herbívoro. Para digerir esse material, a flora intestinal era composta por bactérias e seres vivos que também já não existem mais. Então, provavelmente, hoje ele não conseguiria digerir ou teria que usar algum outro tipo de flora intestinal moderna que talvez não combinasse com ele. Então, é tanto problema que faz altamente improvável ser possível clonar e fazer um dinossauro viver. Que bom. Mas ninguém perde a esperança. Ninguém perde a esperança. Mas então é algo que vocês têm interesse de fato em fazer em algum momento? Eu creio que sim, porque nem que seja pela investigação pura científica, para ver como o animal era, tentar observar alguma coisa da anatomia dele. Olha aí, eu ia jogar fora a camisa do Jurassic Park, só que eu vou voltar depois dessa resposta. Eu falei, não tem como ter Jurassic Park. Agora eu vi que de repente, né, vai que bate. Enfim, aí o que eu queria perguntar, porque é o seguinte, lá no Jurassic Park, por exemplo, tem a mistura de várias espécies, inclusive eles colocam o DNA de alguns animais, enfim, faz a mistura de DNAs. Isso aí também não é cabível, ou seja, por questões... Não teria como a gente ter os dinossauros de milhões de anos atrás vivendo hoje. Isso é impossível, é isso? Não digo impossível, é muito improvável. Tá. Tem uma outra técnica que alguns cientistas propuseram alguns anos atrás para tentar ressuscitar esses dinossauros, que seria pegar uma ave moderna, já que ela é descendente do dinossauro, dentro do material genético dela tem as bases originais daquele dinossauro. Ela é descendente. Então ela possui aquilo dentro dela, no código genético. Então você desligaria os genes que transformam aquele indivíduo numa ave e religaria os genes que deixam aquele bicho como um dinossauro. Por exemplo, a cauda. Você religa o gene que faz produzir uma cauda. Você religa o gene que faz a ave voltar a ter dentes e deixar de ter um bico. Esse tipo de coisa. Então, existe um projeto de fazer uma engenharia reversa, de você pegar uma ave e regredir ela para o estado de dinossauro. Existem animais no mar, né, que ainda... por exemplo, dizem que o megatubarão seria uma espécie de dinossauro também? Não, é o megalodon, né? Que se fala tanto. Tem um filme sobre ele que eu nunca tive coragem de assistir. Eu nunca tive coragem de assistir. Mas você gosta de dinossauros e tubarão aqui? Não, é? Eu gosto muito do tubarão do Spielberg. Sim. Mas eu tenho vontade de assistir esse aí. Eu não tive coragem ainda, mas um dia eu vou ver. Mas é bom, Jason Statham arrebentou lá no filme. Olha, e tem mais perguntas aqui no chat, né? Estão perguntando aqui qual é o maior fóssil já encontrado no Brasil. O maior... o maior, deixa eu pensar aqui. Parece que é uma pergunta fácil, mas não é. A gente pensa logo em dinossauro, né? Deve ser o Uberaba Titan. Eu acho que ele é o maior de todos. Que é um saurópode, aquele dinossauro de pescoço comprido, sim, quadrúpedes herbívoros. Eu acho que ele é o maior herbívoro que já foi encontrado até hoje. Inclusive no filme do Jurassic Park 2... É o que morre, né? Que o fogo... É o spoiler, uhul! Não, mas já é antigo, né? 2018. Tá, tudo bem. É o Reino Ameaçado. Né? Exatamente, Reino Ameaçado. E aí, no final, eles estão saindo no navio. Seria aquele que fica lá e a gente consegue ver o fogo, o vulcão tomando conta dele? É parecido com aquele, não é aquele, mas é parecido. Entendi. A Josi pergunta, mandou aqui também no nosso chat, ela falou que tá amando a entrevista e perguntou o seguinte, se o Tiranossauro Rex é o maior predador ou existe um concorrente forte?
né? Porque é como se ele fosse o rei da selva no tempo. Como se fosse o leão, digamos assim. Na época ele era. Tá? Ali no final do Cretáceo, ali uns 66, 68 milhões de anos atrás, a fase onde ele viveu, ele era o maior na América do Norte. Né? Existiram outros dinossauros maiores do que ele, como o Spinosaurus, por exemplo, que acho que chegava a 15, 16 metros de comprimento. O Tiranossauro está em torno de 12, 13. Aqui na América do Sul a gente teve um que era o Giganotosaurus, que tinha em torno de 13 metros, ele é um pouquinho maior que o Tiranossauro. Inclusive o Giganotosaurus, ele tá nesse último filme, no Jurassic World Domínio. Ele é o vilão da história. Né? Ele é maior um pouquinho do que o Tiranossauro. Mas aí, então, se você pegar determinadas épocas, sempre teve um grandalhão. Né? E o Tiranossauro foi o grandalhão da época dele. Agora, a baleia, por exemplo, ela é maior do que um tiranossauro e ela consome zooplâncton, que são animais. Ou seja, ela é, entre aspas, carnívora. Né? Então, ela deveria ser o maior predador de todos, se você considerar dessa forma. Faz todo sentido, É um animal que está vivo hoje, que mais legal ainda, né? Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer, ele talvez já tenha respondido aqui. Mas é porque eu fiquei muito interessado. Que é o seguinte, inclusive no Reino, o segundo filme, né, dessa sequência atual do Reino Ameaçado. Do Jurassic Park, o Reino Ameaçado, tem lá aquela questão do vulcão que vai explodir, e aí fica um debate muito grande se eles deveriam tirar os dinossauros da ilha ou não. Certo. E aí eu queria perguntar pro Henrique, ele seria do grupo que iria lá tirar os dinossauros para manter eles vivos ou deixaria a extinção natural acontecer? Eu vou até tomar uma água para responder. O que você acha que eu responderia? Então, depois da sua resposta anterior, eu fiquei tranquilo. Falei, se dependesse do Henrique, a gente teria muitos dinossauros andando pelas ruas. Com certeza, ué. Eu imagino que você ia ficar pró-dinossauros andando aqui com a gente, ué. Não, eu deixaria eles morrer. É sério? É sério. Olha esse paleontólogo, galera. Destruindo os nossos sonhos. Eu pensando no universo do filme, eu gosto muito daquele personagem, o Ian Malcolm. Que ele aparece nesse filme no tribunal falando. Ele defende também a extinção. Ele defende. Eu tenho um pensamento igual ao dele, assim. Eu acho até interessante, pode ser interessante você clonar esses animais, trazer eles de volta à vida para fazer um estudo e entender melhor esses animais. E acumular mais conhecimento científico e com base nesse conhecimento, quem sabe você gerar novos benefícios até para a humanidade, né? Acúmulo de conhecimento, ok. Agora ficar criando os bichos para reviver por esporte, para botar em parque temático, ou para os bichos fugirem igual acontece no filme, não, melhor não. Nesse caso eu não concordo. Faz todo sentido. Não, concordo mesmo. Que bom, né? Ele gosta aí da nossa sobrevivência, o Alisson. Isso é importante. E vamos continuar assim, né? Inclusive, falando sobre o filme, eu queria que você falasse um pouco do que, dentro desse universo, foge um pouco do que já foi descoberto em relação aos dinossauros. A franquia é grande, né? A franquia Jurassic ela já tem 6 filmes. E a visão que o próprio filme mostra dos dinossauros mudou ao longo dos anos. No início, no primeiro filme de 93 e até no segundo filme de 97, que é O Mundo Perdido, eles tinham uma vontade, talvez pela direção do Spielberg, eles tinham uma vontade de mostrar aqueles dinossauros como animais reais. Não eram monstros de cinema, não eram monstros de filme de terror, qualquer coisa assim. Eram animais reais. Então, no primeiro e no segundo filme, eles até foram bem retratados na época. Eles tinham essa acurácia de fazer os bichos certinho como a ciência apontava e tal. A partir do terceiro filme, a coisa já começa a divergir bastante. Virou entretenimento puro, né? E esse lado paleontológico começou a ser deixado de lado, né? Então, tem algumas coisas que a gente olha e fica, como paleontólogo, fica meio chateado. Como, por exemplo, em Reino Ameaçado, tem o Stegosaurus, que é justamente esse que tem as placas nas costas, né? Ele não tem um bico, né? A cauda dele, ela é numa posição que não correspondia à cauda do animal. Então tem algumas coisas bem estranhas, assim, que a gente observa. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, mesmo que o filme mostre dinossauros com alguns erros, ainda assim é bom ter os dinossauros. Porque a maior divulgação de paleontologia que aconteceu nos últimos 20 anos foi Jurassic Park. É o que as pessoas conhecem de dinossauro, um pouquinho de paleontologia, porque o filme mostra o paleontólogo escavando, tirando os ossos, como que ele faz ali mais ou menos para descobrir como são os dinossauros. Então, todo mundo viu esses filmes. É difícil você encontrar alguém que não tenha visto. Agora, quantas pessoas você conhece que foram no museu e viram um esqueleto montado?
É o contrário, poucas pessoas. Sim. Então, o filme, apesar de ter esses erros, ele tem um papel muito importante para a divulgação da paleontologia. Eu acho bastante positivo isso. Tanto é que eu, gostando tanto de Jurassic Park, eu criei com um amigo meu de Blumenau, Santa Catarina, a gente criou um fã-clube, que é o Jurassic Park 4.4. Sigam a gente. Ó, fã-clube. Jurassic Park 4.4. Lá no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? E nós somos hoje o segundo maior fã-clube de Jurassic do mundo. Tá? É o nosso. A gente só perde pro norte-americano. Né? Porque a gente gosta muito disso. Né? E aí eu aproveito, eu como paleontólogo, eu aproveito a franquia e todo esse burburinho que os filmes geram, principalmente em jovens, né? Em adolescentes e crianças, para chegar lá no meio e ficar despejando algumas gotinhas de ciência e fazer uma atividade educativa ali no meio. Fantástico. Mas além dos dinossauros, né, a paleontologia ela também trabalha com a evolução humana também, certo? Ou não? Sim. A evolução do primata até chegar na nossa espécie é estudada pela paleontologia também. Sim. E aí o que de novidade a gente pode dizer assim? Porque, inclusive, existem muitas teorias, alguns questionamentos sobre a questão da origem, né, humana e tal. Essa grande mudança lá do homem da pedra para o atual, assim, fisicamente, o que a gente sabe, assim, o que mudou tanto fisicamente do início da era humana até hoje, assim, que a gente pode destacar? Os registros de fósseis dessa linhagem humana, eles são, ao mesmo tempo, muito fragmentados, porque a gente tem esqueletos pouco completos, mas também a gente tem uma linhagem sequencial boa, assim, tem várias espécies. Então isso dá pra gente uma certa segurança para dizer realmente que o ser humano ele evoluiu a partir de um primata. Nem precisa de muita perspicácia para perceber isso, nós somos iguais a um chimpanzé, um orangotango, muito parecido, né? Teve uma foto recente que eu vi, inclusive, de uma gorila num zoológico, e eu não sei se ela tem vitiligo ou alguma condição dessas, que o dedo dela não tem pigmento. As mãos de um gorila são pretos, né? A pele é escura. E no caso, ela não tinha essa pigmentação em um dos dedos e era bem clarinho, como de um albino. Então, aquele dedo com a unha do gorila é idêntico, é exatamente igual ao de um humano. Então, esse tipo de coisa chama muita atenção, né? É inegável esse parentesco, né? E aí, o que acontece? Esses primatas africanos, pelo que a gente tem de dados até hoje, essa mudança aconteceu na África, eles começaram a adotar uma dieta com uma composição maior de carne, tá? E também eles aprenderam a cozinhar os alimentos, tá? Então, esses dois fatores, o fato de cozinhar os alimentos e de inserir mais carne na alimentação, porque os primatas, eles já comem um pouco de carne, eles são onívoros, eles comem vegetais e carne. Mas o ser humano, ele adicionou um pouco mais. Essas duas condições, a proteína da carne, mais os nutrientes que o alimento libera depois de ser cozido, permitiram que o cérebro humano se desenvolvesse mais do que o dos outros primatas. E aí, ao longo do tempo, a gente viu essa explosão do cérebro, né? O aumento do cérebro humano, o que permitiu que a gente criasse um monte de coisas e pudesse entender um monte de coisas que os outros primatas ainda não chegaram no nosso nível intelectual, né? Apesar deles terem também vários traços intelectuais desenvolvidos, né? E outra coisa que surgiu também que é interessante nesse processo é a adoção da postura bípede. Se você olhar um chimpanzé, um gorila, etc., eles até podem ficar bípedes, mas não por muito tempo. Eles adotam a maior parte do tempo uma postura quadrúpede, andando nas quatro patas. O ser humano, ele adotou a postura bípede definitiva, né? E isso envolve certas mudanças na anatomia do corpo, para ele poder ficar em pé. E uma coisa que eu acho interessante nesse processo é que o quadril teve que diminuir um pouco de formato e de tamanho. Diminuir de tamanho e mudar um pouco o formato. Com isso, gerou um problema para as mulheres darem à luz. Por dois motivos. Porque o quadril diminuiu e mudou de formato. E também porque, como a nossa cabeça ficou grande por causa do cérebro que cresceu, o bebê entalava na hora do parto e as mães morriam. Olha só. Tá? Então, o que parece que aconteceu? Ao longo do tempo, apenas as mães que tiveram bebês prematuros é que sobreviveram. Aliás, os bebês sobreviveram ao parto. Quando as mães tinham bebês prematuros. Nasciam antes da cabeça ficar grande demais e conseguiam passar nesse quadril. E é por isso que o nosso bebê hoje nasce tão frágil. E passa tantos meses
se desenvolvendo até que ele consiga andar, por exemplo. Se você olhar na natureza, os bebês de um bezerro, um potro, qualquer animal, né, próximo a nós, assim, mamífero que nasce, ele nasce e já sai andando. Já o nosso bebê não. Ele é dependente dos pais por muito tempo. Por causa disso, porque os nossos bebês, eles nascem prematuros. Olha Uma só, questão nossa. evolutiva. Eita, muita coisa aí, muita importante, informação. Estamos aqui com o Henrique Zimmermann, que é um paleontólogo e está tirando todas as nossas dúvidas sobre esse universo aí tão fascinante. Exatamente. Olha só, o Matheus Dias disse o seguinte: há alguma outra teoria, além daquela do asteroide que caiu no Golfo do México, que é bastante discutida entre os paleontólogos, como a tentativa de explicar a extinção dos dinossauros? Percebe quando olha os dados a respeito é que, de fato, parece que caiu mesmo um meteorito ali no final do Cretáceo, né? Existem dados, evidências comprovando isso, mas não era apenas isso, né? Parece que o mundo estava passando por uma fase de aquecimento, já era quente, né? Ainda aqueceu, mas um pouco, um aumento de aridez também, ou seja, perda de umidade, as áreas desérticas estavam ficando maiores. Teve vulcanismo também bastante associado, bastante vulcanismo, o que muda um pouco com o sistema biológico, desequilibra as coisas e parece que esse conjunto inteiro é que produziu uma extinção em massa, que aconteceu ali naquele momento. E essa foi uma das extinções em massa que a gente já detectou, né, na história biológica. Dentro aí dos últimos 600 milhões de anos, que é a fase mais recente, a gente teve pelo menos 5 grandes extinções em massa. E essa do final do Cretáceo, que matou aí os dinossauros não avianos, ela nem foi a pior de todas, né? Teve uma outra em 250 milhões de anos que matou 95% da vida na Terra. Imagina você acordar um dia, lógico que não foi da noite pro dia, mas vamos fazer uma ilustração aqui. Você acorda um dia, 95% de tudo que estava vivo morreu. Foi o Thanos. É igual aquele... O Thanos foi metade. Isso foi pior que o Thanos. É igual aquele filme que a gente não olha pra cima, que o meteoro verdade. cai na Terra e aí todo mundo é extinto. Algo parecido, não é? Foi nesse estilo aí. E olha só, dos 5% que sobreviveu, veio dinossauro logo depois. Veio mamífero, veio crocodilos, veio um monte de plantas com flores. Então, dos míseros 5% que sobreviveram, a gente teve uma biodiversidade gigantesca que surgiu depois. E aí depois chega no final do Cretáceo de novo, sei lá, 80% das espécies morrem. E aí dos 20% que restaram, a gente tem essa biodiversidade atual, que é enorme de novo. A natureza ela tem uma capacidade gigantesca de se recuperar. Mas essa recuperação, inclusive, ela explica essa diferença, né, entre o fim da era dos dinossauros e o início da vida humana, né? Porque realmente a Terra, provavelmente, o clima na Terra com a queda do meteorito deve ter modificado a ponto que não teria condições de ter vida, né? Que é o que aconteceria hoje, por exemplo. Se o meteoro cair... Assim, a maior parte da vida não tem condições de sobreviver, mas alguma coisa sobrevive. As baratas. As baratas, todo mundo fala das Isso. baratas. Algo sobreviveu, eu tô usando o slogan do Mundo Perdido, segundo filme do Jurassic Park. Algo sobreviveu, e isso que sobrevive povoa o mundo novamente. Legal. Olha isso, inclusive, o Alisson me faz pensar também que existe a possibilidade de acontecer de novo, e aí nós seremos os extintos. Existe uma média de que uma espécie, isso a paleontologia demonstra também, uma espécie dura em torno de 4 milhões de anos. Ela surge, ela tem um ápice com uma população maior, depois ela entra em declínio e desaparece. Todas as espécies até hoje surgiram, viveram e morreram. A nossa espécie provavelmente vai passar por esse processo. Ela vai também se extinguir em algum momento, né? Felizmente a gente acabou de nascer, né? Mas o que eu imagino, dado a nossa inteligência, o Henrique Diná agora fazendo previsões, né? Não acreditem em mim, é tudo furado. Mas eu imagino que, dada a nossa inteligência, a nossa espécie vai se extinguir sim, mas nós vamos deixar algum descendente, a outra espécie, que vier depois, né? A partir de nós. Tá, o John perguntou aqui, olha só, tem negacionistas por aí que acham que os dinossauros nunca existiram, falando que sua reprodução seria impossível por causa da cauda longa, e aí ele pergunta o que você tem a dizer para essas pessoas. Vai observar um jacaré copulando, então. Você acha que a cauda longa... Não faz diferença, né? Né? E ele nem tem pernas direito, né? As perninhas curtinhas, a cauda longa, ele consegue se reproduzir. Né? Uma lagartixa consegue se reproduzir também, e por aí vai. Né? E pra quem não acredita em dinossauros, vai no museu, vai ver um fóssil. Né? Vê o vídeo, entra lá no meu perfil e vê vídeos da gente escavando, encontrando fósseis. A gente abre a rocha, os fósseis estão lá.
São objetos reais, né? Não tem como negar que eles existem. Legal. Essa semana, a gente fez o nosso quadro de turismo e a gente estava falando sobre cavernas aqui no interior de Goiás. É Você verdade. lembra, era o nome do local? Era Terra Ronca, o Terra Alisson. Ronca. E aí, eu até brinquei aqui, eu falei assim, eu fico meio assim longe das cavernas por causa dos morcegos, não quero ser Batman e tal. Henrique, o que as cavernas têm assim de tão precioso que vocês já descobriram assim? As cavernas, elas são como se fossem umas cápsulas, né? Elas são umas bolhas de ar dentro da rocha, né? E que é um lugar muito protegido, muito isolado do resto do mundo. Até por isso que eu te perguntei, porque muita gente fala assim, se tiver, por exemplo, uma queda de meteorito, muita gente pode ir para as cavernas e viver nas cavernas e tal. Pode ser, né? Mais ou menos nesse sentido. Se elas não desabarem com a queda do meteorito, né? Porque provavelmente muitas vão desabar. Mas seria esses lugares mais protegidos, né? Você tá ali no meio da rocha e tá protegido do que acontece lá fora, lá em cima, né? O mito da caverna do Platão tem um pouco disso, né? A questão da proteção, você tá lá dentro. Então, esse ambiente protegido, ele vai ter os seus fósseis também. E nem sempre, às vezes o ser vivo, ele entrou na caverna, morreu lá dentro e ficou preservado. Mas às vezes ele nem entrou, ele vivia do lado de fora, morreu do lado de fora, só que alguma enxurrada levou o resto dele, levou os ossos ou restos vegetais para dentro da caverna. Isso acontece com frequência também, porque normalmente nas cavernas tem rios, né? Então o rio ele vem pela superfície e entra na caverna e vai levando materiais biológicos lá para dentro. Então tem muita coisa legal que a gente descobre em cavernas. Por exemplo, eu até publiquei um vídeo sobre isso recentemente no Instagram, que a gente já teve camelos aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Camelídeos, né? Não é um camelo igual aquele da África e da Ásia, mas é muito similar, é da mesma família. Inclusive o camelo não surgiu na África, ele surgiu na América do Norte. E depois ele veio para a América do Sul, foi para a Ásia e para a África. Né? Então a gente encontra esses camelos antigos dentro das cavernas, aqui no Brasil. Olha só. Olha, que bacana, cara. Preguiça gigante, tatus gigantes, tem muita coisa legal. Só mandar uns abraços aqui, pode ser? Claro, Alisson. Mandar um abraço aqui pra Maria José, a minha tia, que tá participando com a gente lá no nosso chat no YouTube. Abraço, e a Maria. Luzinete Albuquerque, que ela até pergunta aqui há quanto tempo os dinossauros foram extintos? Há 600 milhões de anos. Não. Os não avianos, há 66, mais ou menos. Tá? Agora as aves ainda estão vivas e são dinossauros. Olha só. É isso aí. E falando em tipos de dinossauros, né? O Alisson morre de medo daqueles Velociraptors, não é, o Alisson? É o que eu teria mais medo, assim, Eu fico imaginando, assim, às vezes você tá andando, de repente na esquina tá ali te esperando, assim, com aquela unha, assim, dele Sim. batendo, assim. Aquele negócio assustador, não é? Imagina. Era o animal, na época, a espécie mais rápida, realmente, assim, no reino dos dinossauros? Calcular a velocidade é uma coisa difícil, né? É muito complicado. As referências que a gente tem de velocidade de dinossauro vêm das pegadas. Tem algumas pegadas que mostram aí que alguns chegavam a 50, 60 km por hora correndo, tá? Só que são pegadas que a gente não consegue identificar quem era o dono. Sabe que era um dinossauro carnívoro de porte médio. Entendi. Mas não sabe dizer quem era, né? Mas corriam. Agora, imagina-se também que eles corriam, eles davam um pique muito rápido, uma arrancada, mas não conseguiam sustentar essa velocidade por muito tempo. É o caso do tiranossauro, por exemplo. Um dinossauro, a idade, até a máxima idade que ele poderia alcançar, seria quantos anos? Ele viveria por quantos anos? E aí em torno de 30, 40 anos. É lógico que, quando a gente fala de dinossauro, a gente está falando de um grupo gigantesco. Que tem muitas variações. Tem os gigantes, tem os pequenos, tem os quadrúpedes, tem os bípedes, tem carnívoros, herbívoros. Tem muita variação, é o universo inteiro. Então é lógico que havia variações ali dentro do grupo, né? Mas esses mais famosos viveriam tranquilamente aí 40 anos. Os herbívoros talvez vivessem um pouco mais, né? Principalmente aqueles grandalhões vivessem um pouco mais, sei lá, 50, 60 anos. Agora estou até chutando o valor, teria que olhar num artigo científico para ver direitinho. Sim. Mas algumas décadas sim. E provavelmente os menores teriam uma expectativa de vida parecida com a dos pássaros atuais, alguns anos. Entendi.
Olha aí. E tem um detalhe também, né? Porque além de toda essa variedade que você falou, né? Eles são encontrados em todos os tipos de ambientes, né? A gente tem dinossauros que eram do ar, né? Como você falou, os pássaros são que sobreviveram, né? No mar e etc. E como é para vocês descobrirem esses animais? Até porque imagina só descobrir dinossauros marítimos, por exemplo. Pois é, uma coisa interessante é que quando a ciência definiu o que é um dinossauro, na definição constava que era um animal terrestre, né? Todos são terrestres. E agora, recentemente, a gente está descobrindo que podem existir alguns aquáticos. O espinossauro seria um desses, que poderia ser aquático. Isso está em debate agora, é um debate bem acalorado, inclusive. Tem uma espécie de um dinossauro chinês que voa, não aviano ainda, mas que voa. As aves todas voam, né? E são dinossauros. Então, no geral, eles são terrestres, mas tem alguns aquáticos e muitos voadores, se você considerar as aves agora, né? Eu nunca mais vou olhar para um passarinho do mesmo jeito que eu Nem olhava eu. antes. Pombo, então? E o pessoal fala coisa do pombo aí, coitado mas ele é do um pombo, sobrevivente. dinossauro, muito superior a gente. Muito mais Ele legal. fugiu do meteorito, ele Olha é aí. esperto. Tá vendo? Esperto. Agora eu tô pensando como é que eram pros pombos eles fugindo dos meteoritos. Enfim, coisas da cabeça, coisas da cabeça. Agora, uma outra dúvida que me bateu aqui, com relação, e assim, fez parte muito da infância e até do folclore mundial, que é os dragões. Existe alguma comprovação que os dragões existiram? Os dragões, ao que parece, eles surgiram a partir de pessoas na antiguidade que encontraram fósseis de dinossauros, provavelmente, de pterossauros também. Pterossauros são aqueles voadores, né? Então, parece que esse tipo de encontro, porque a humanidade sempre encontrou fósseis, existem registros arqueológicos de humanos aí há 50 mil anos atrás carregando fósseis, sabe, pendurado no pescoço como colar. Então sempre se encontrou, e aí as pessoas naquela época tentavam interpretar da forma como elas podiam. E eu acho que é daí que surgiram essas lendas todas dos dragões, né? Então até respondendo aqui a Jaqueline Silva, que ela até perguntou, né? Tinha acabado de perguntar se dragão era só uma utopia mesmo, enfim. Mandando um abraço também para o Maurício Vitor, que mandou boa tarde aqui pra gente. E para o Lucas Albuquerque, que comentou que os Velociraptors de hoje são os Pinchers. Fica aí a reflexão. Acho que tá mais pra Jaguar, né? Eu não sei dizer não, mano, não sei não. Mas é isso aí, né, Alisson? Henrique, fala um pouco sobre o trabalho da Nasor Paleontologia e Geologia, né? Que são oferecidos alguns cursos também. Sim. Inclusive colônias de férias para crianças. Vai ter agora, dia 23 de julho, um curso voltado para as crianças, não é isso? Sim, e nossa, que legal, né? Na minha época eu não me lembro de ter Amanhã. isso, não. Não, nós criamos isso justamente porque na nossa época não tinha isso. A gente tem que corrigir esse problema. Então, a Nasor é uma empresa que faz escavação de fósseis. Então, tem o Disque... Ó, aqui na câmera de novo. Tem o Disque Paleontólogo, tá? Encontrou um fóssil no seu quintal, contrata a gente. Liga já. Dá dinheiro? Paga as contas. A gente tá feliz hoje só de pagar as contas, tá bom. Certíssimo. Não, eu digo assim, se eu achei um fóssil em casa, tô rico? Não tá. Não é igual tá. petróleo. Não é igual petróleo. Não, né? E nem eu que escavo também não fico rico. Depois é uma pergunta legal, a gente Poxa associar vida. os fósseis com o petróleo também, que muita gente tem associado. Olha Essa aí, associação. realmente. Depois que você falar mais sobre o trabalho da Nasor, a gente pode entrar nessa área também. Beleza. Então, a Nasor era uma empresa que surgiu para fazer escavações de fósseis nesses eventos em que há obras e em material fossilífero. Então, por causa da legislação que exige essa coleta, a gente veio para suprir essa necessidade, para fazer o salvamento dos fósseis nas obras e entregar eles para as instituições de pesquisa. E aí, paralelamente, após muita insistência de vários amigos meus, eles falaram, dá um curso pra gente, eu quero aprender paleontologia, eu não estou na universidade. Porque o conhecimento de paleontologia, ele é muito, muito fechado ao ambiente universitário. Se você não está na universidade, você não aprende paleontologia. Ele não é disseminado, né? Tem algumas iniciativas na internet de divulgação de paleontologia, mas elas são muito raras e pouco expressivas ainda, se a gente comparar com muitas outras áreas também. Então, eu já fui professor universitário, dei aula em 3 universidades, eu já tinha essa experiência, então as pessoas ficavam me cobrando, ensina a gente e tal. Quando estourou a pandemia, um amigo meu falou assim, olha, se você não quer dar aula e abrir uma turma, eu te pago para você me dar aula particular de paleontologia, porque eu tô preso em casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu falei, não, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente abre uma turma
Quem quiser entrar, entra, e eu dou aula para você, mas dou aula para outras pessoas também, né? E deu muito certo, né? Então, desde então, a gente tem turmas sequenciais de ensino de paleontologia, tá? Com nível universitário, nível profundo, porém com uma linguagem acessível para qualquer leigo. A gente conseguiu unir os dois mundos. Então, tem muito aluno de ensino médio que pensa em ser paleontólogo e está decidindo se quer ir para essa profissão ou não, que faz o curso e isso ajuda ele a decidir se é aquilo mesmo que ele quer. E tem um pessoal que já é paleontólogo, que está na universidade fazendo mestrado e doutorado, que entra no curso para aprofundar os seus conhecimentos. Né? E esse é o maior público que a gente tem. Né? O maior público é universitário, seguido dos alunos aí do ensino médio. Então a gente tem os nossos cursos de divulgação científica em paleontologia. E outra cobrança que surgiu logo na sequência foi justamente a questão das crianças. Né? O meu filho não tem idade para fazer o seu curso, faz um curso pra gente, um curso infantil. E agora a gente vai ter essa primeira turma de paleontologia para crianças, o curso se chama De Férias com Dinossauros. Tá? Entrem lá em Nazor Paleo, paleo de paleontologia, né? Então nazorpaleo.com. Lá tem a aba de cursos e as aulas começam amanhã, mas ainda dá tempo de se inscrever. A turma está quase cheia. Que legal. Está quase completa. Né? Inclusive a Gabriela Carvalho falou: aê, professor! Já deve ter sido um aluno, então. É verdade. A Gabi. E pode ser tanto pela questão de ser uma profissão, mas também como ser uma boa oportunidade de lazer também, né? Tem várias pessoas que fazem o curso por lazer, porque gostam de paleontologia e querem aprender por lazer mesmo. É assim, pra mim, uma pessoa aqui que não tá nem na classe ali da criança, nem do ensino médio, nem é paleontóloga. É possível entrar e fazer um curso sobre a temática? Claro. A ideia é justamente essa, é um curso aberto para todo mundo poder fazer. É isso, Alisson. Então repete aí, Henrique, é nazorpaleo.com. nazorpaleo.com. Lá tem a aba de cursos, tem 4 cursos que a gente já tem online. A Gabriela Carvalho falou assim: mega recomendo o curso, pois é muito completo. Se inscrevam. Olha só, legal. O Maurício Vitor, ele fez uma pergunta que eu acho que a gente até já respondeu, né? Ele falou o seguinte: será que tem possibilidade de alguma das nossas espécies ser um dinossauro que sobreviveu e se adaptou? Exemplo, os jacarés e os crocodilos? A gente falou dos passarinhos, né? São as aves. Isso. Todos os dados que a gente faz de análise de anatomia, eles estão mostrando que as aves são esses descendentes dos dinossauros anteriores, né? Dos não avianos. A galinha também entra? Todos. Agora, o crocodilo realmente, até pela questão do rabo, né? Sim, as pessoas associam, né? E não é à toa, porque o crocodilo, ele é muito próximo também do dinossauro não aviano. Se a gente pegar a sequência evolutiva, os animais mais próximos desses dinossauros que todo mundo gosta são os crocodilos e as aves. São os dois que estão vivos hoje. Voltando só rapidinho no Jurassic Park aqui. É porque, por exemplo, o senhor acredita, sem querer dar spoiler, mas na possibilidade de, se houvesse, né, realmente a dinossauros na Terra, de haver essa convivência com os seres humanos, até pelo instinto carnívoro de muitos, seria possível? Eu não sei responder isso aí. É complicado, né? É uma realidade não existente depende, até o momento. São alguns dinossauros não avianos vivos hoje. Eu não sei. Ia depender de quais seriam, em qual quantidade eles viveriam por aí. E sei lá, em que estágio civilizatório a gente estivesse também, né? Hoje seria mais fácil. Sim. Mas se pegasse ali o homem da caverna, isso ia ser mais complicado para ele, né? Se defender. Então tá certo. Então vamos por uma lenda, Thalitinha, pode ser? Pode ser. Porque, assim, eu pelo menos já ouvi muito isso, que depois de um tempo lá enterrado, todos os ossos viram petróleo. Qual é a questão, qual é a relação do fóssil com o petróleo? Vocês ouvem falar o tempo todo que o petróleo é combustível fóssil. Até a palavra está dizendo, né? A expressão, né? É um fóssil. Ainda existe alguma dúvida sobre isso, né? Os geólogos estão sempre debatendo, porque existe uma possibilidade do petróleo também ter uma formação inorgânica, de não ser proveniente de seres vivos. Mas, no geral, existe um quase consenso, vou dizer, né? De que seria restos fósseis. Só que seriam, pegando principalmente aqui o exemplo do petróleo brasileiro, seriam restos de algas e seres aquáticos que viveram ali há mais ou menos 110, 100 milhões de anos atrás. Tá? Num grande lago que existiu aqui no litoral, onde hoje é o litoral brasileiro, existia um grande lago.
essa matéria orgânica toda se depositou lá, desses seres que foram morrendo lá, seres aquáticos e pequenos. Um dinossauro ou outro pode ter caído ali no meio e se misturado, mas a grande massa que tem ali não é dinossauro. Seriam esses seres aquáticos desse lago, né? E aí depois, por compressão, esse material foi se transformando e até virar num petróleo, né? E aí a gente encontra a Petrobras explorando esse petróleo em todo o litoral brasileiro. Inclusive pré-sal, né, que foi descoberto há alguns anos. Exatamente. Ah, legal. Então Legal. tem relação, no fim, de fato, tem Tem. aí uma relação aí com, de modo geral, com os nossos antepassados aí, não é? O Lucas Albuquerque disse que a galinha é o T-Rex, pois as galinhas são assustadoras. Não sabia que o Lucas tinha esse medo. Medo de galinha, meu filho? Como assim? Agora, assim, de vermes gigantes, também há muitos filmes, né, nessa toada, né? Houve uma grande mudança, até pela questão da atmosfera da Terra, ter passado por mudanças também, principalmente depois da queda do meteorito. Há algo nesse sentido também? Verme é uma palavra estranha, né? O que eu diria é que a gente tem alguns animais, que é do grupo dos artrópodes, nome feio, né? Não gosto de falar nome feio, porque confunde as pessoas. Mas é onde tem a lacraia, a centopeia, aranha, formiga, todos eles são artrópodes, né? Existiu um momento ali na era paleozoica, que foi ali entre... Deixa eu chutar aqui um valor mais ou menos. Daria entre 400 milhões de anos e 300 milhões de anos. Mais ou menos nessa faixa, né? Na era paleozoica. Que existiram animais gigantes desse tipo, né? Lacraias gigantescas, né? Centopeias gigantescas. Porque naquela época, a concentração de oxigênio, especificamente naquela época, a concentração de oxigênio era maior na atmosfera. E esses animais, eles respiram pela própria pele. Então, hoje eles têm uma limitação de tamanho. Eles não podem crescer muito, porque se eles crescem demais, o ar não entra pela pele a ponto de irrigar as células lá do interior do corpo. Graças a Deus. Né? Mas como naquela época tinha mais oxigênio na atmosfera, eles poderiam crescer mais e ainda assim haver essa irrigação de oxigênio, essa oxigenação, né, dos tecidos mais internos. Então eles poderiam crescer muito mais. Então, para quem tem medo de barata, de aranha, essas coisas, escorpião, hoje é um bom momento, porque eles estão todos pequenininhos. Eles já foram grandes. Enormes. Meu Deus. Maior do que essa mesa aqui. Já pensou uma barata maior que essa mesa? Meu Deus do céu. Eu já tenho medo delas pequenininhas voando por aí. Obrigado pela quantidade de oxigênio que diminuiu, né? Aqui na Terra, já que ele iniciou... Vamos manter o oxigênio baixo, né? Vamos manter o oxigênio baixo, inclusive... Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. A Jaqueline Silva tá perguntando, será que os dinossauros eram gigantes ou nós que somos anões, afinal de contas? Não, eles eram gigantes. Eles eram gigantes. Se a gente olhar em toda a história biológica e ao longo das eras, a gente vê que o nosso tamanho é um tamanho médio geral de animais, né? Animais muito grandes, como os dinossauros, como as baleias, eles são exceção. Em alguns momentos surgem esses gigantescos. Inclusive falam que a gente começou a falar sobre a evolução humana também, porque nós seriam quadrúpedes, né? E a coluna teria começado a se erguer mais, justamente para pegar alimentos. Seria isso mesmo? A história verdadeira? De quem exatamente? Do ser humano, né? A evolução humana. Essa saída como quadrúpede para bípede. Seria porque, por exemplo, para pegar alimentos nas árvores? E sim. Ajuda, apesar que os macaquinhos quadrúpedes também sobem nas árvores e pegam os alimentos, né? Sim. Mas é uma hipótese que eu acho interessante com relação ao ser humano ficar bípede, é que, primeiro, você libera as mãos para você usar nas atividades. Isso até estimula a atividade cerebral e faz com que o cérebro cresça ainda mais, né? Então é uma vantagem que nós temos. E outra coisa, a gente tem que lembrar que isso aconteceu provavelmente numa savana na África. Então, sendo uma savana na África, como que é uma savana? É aquele campo de grama alta, que bate aqui na altura do peito, mais ou menos, né? Com algumas árvores esparsas. Então, se você é bípede, você está vendo por cima da grama. Então, você consegue ver um predador vindo de longe, né? Você consegue ter uma visão melhor do ambiente ao seu redor, inclusive para procurar alimento, né? Para ver outra tribo, outra comunidade inimiga se aproximando. Então, eu acho que essa vantagem da visão também teve um papel importante aí nesse processo.
Muito bacana, não é, o Alisson, esse bate-papo aqui. Lembrando que ele vai estar salvo aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Então é só vocês pesquisarem lá Podcast da Mais, que vocês vão encontrar toda essa entrevista na íntegra, tá bom? E foi muito bacana, não é, o Alisson? Exatamente. Queria agradecer demais aqui a participação do nosso grande amigo Henrique Zimmermann. Foi legal demais, Henrique, a gente poder desvendar alguns mistérios aqui. Teria certeza. Muitas outras perguntas aqui para fazer, mas eu acho que já deu para esclarecer muita coisa. Muito obrigado mesmo. E as portas aqui do Conexão sempre estão abertas. Foi um prazer conhecê-lo, tá? E eu me interessei pelo curso, viu? É uma profissão que realmente deixa a gente muito encantado, né? Dá vontade, de fato, de conhecer. Eu até falei para ele quando ele chegou, você tem a profissão dos sonhos, porque realmente acho que é o sonho de todo mundo poder trabalhar com isso. Então foi um prazer conhecer você e trazer você aqui pro Conexão, para esse bate-papo tão bacana. Tá, o prazer foi meu. Agradeço, eu volto aqui sempre que vocês quiserem. É muito legal fazer essa divulgação científica, né? Eu já faço isso nas redes sociais. É bom encontrar outros canais para fazer isso também. Me sigam, cadê minha câmera? Olha lá, me sigam lá, ó, henrique.paleo no Instagram, tá? E fiquem à vontade para me perguntar sobre os cursos, sobre os meus materiais de divulgação científica. E é isso aí. Obrigado. @henrique.paleo, tá bom? Legal. Isso. Eu visitei o Instagram dele hoje, o perfil, realmente tem muitas informações, inclusive mais detalhes sobre os cursos, né, oferecidos pela Nasor, Paleontologia e Geologia, que é muito legal também.